Salve, salve, rapaziada. Boa tarde a todos. Jogo decisivo pela Libertadores da América na noite de hoje. 9h30 da noite no Allianz Parque. Palmeiras e Atlético Mineiro se enfrentam pelas oitavas de final da Liberta. Mais de 40 mil torcedores são esperados no Allianz Parque. Estádio lotado, não era para menos para um jogo desse tamanho, para um jogo dessa importância. Palmeiras e Atlético Mineiro vão duelar pela segunda partida da Liberta. Palmeiras entra com favoritismo, venceu fora de casa, venceu em pleno Mineirão por 1-0 no jogo de ida com gol do Rafael Veiga, e o Palmeiras depende hoje de um empate para garantir a classificação para as quartas de final, para mais uma quartas de final. Palmeiras, toda a Libertadores que está chegando, está indo longe, então Palmeiras vem ganhando. Palmeiras que já é muito tradicional em Libertadores, mas nos últimos anos vem mostrando ainda mais seu poder, sua força na principal competição do continente. Já para o Atlético Mineiro é um desafio gigante, uma oportunidade de fazer história. E eu já vou explicar o porquê que o Galo tem essa oportunidade de fazer história. Antes de mais nada, antes de passar as informações, falar alguns detalhes, algumas curiosidades desse jogo, se inscreva no canal, curta o conteúdo, tá bom? Fortaleça o conteúdo do R-City. E o Atlético Mineiro tem que reverter o resultado fora de casa, longe de BH, e Atlético que vinha numa crise muito pesada até o último jogo contra o Atlético Mineiro, contra o Palmeiras no meio de semana, porém no domingo venceu o São Paulo, deu uma amenizada ali, a crise ali não acabou, mas deu uma diminuída, venceu fora de casa o São Paulo, que vive uma boa fase. Então o Atlético Mineiro venceu e acaba dando um alívio, uma tranquilidade maior para os atletas do Galo entrarem em campo hoje. Já o Palmeiras perdeu no Maracanã, foi com uma equipe praticamente reserva, apenas o Everton e o Gustavo Gomes dos titulares estavam em campo, é verdade, e o Atlético Mineiro veio com força máxima. Aí tem esse porém. O Atlético Mineiro não descansou seus principais jogadores. O Palmeiras teve a possibilidade de descansar suas principais peças. E o Galo ainda por cima tem um desfalque muito importante. O Zaratio, ele tá fora. Ele se lesionou na partida contra o Palmeiras, lesionou a coxa esquerda e está cortado do jogo. E o Palmeiras, agora as curiosidades desse jogo, né? Basicamente as informações são essas: o Palmeiras está com os jogadores descansados, treinaram durante toda a semana, no final de semana também alguns jogadores nem foram para o Rio para o confronto contra o Fluminense, enquanto o Atlético Mineiro jogou aqui em São Paulo contra o Tricolor Paulista e foi com força máxima. O Palmeiras ele não perde um mata-mata de Libertadores desde o dia 12 de janeiro de 2020, jogando em casa, tá? O Palmeiras naquela oportunidade perdeu para o River por 2-0 no Allianz Parque, porém tinha feito 3-0 no Argentina e garantiu a classificação. Então foi uma derrota com sabor de vitória. Depois disso foram 6 decisões em casa e o Palmeiras venceu 3 e empatou 3. Então qualquer um desses resultados para o Palmeiras estará de ótimo tamanho para o confronto de hoje. Já o Atlético Mineiro, olha o tamanho do jogo, olha o tamanho da importância caso o Atlético garanta a classificação. O Atlético nunca conseguiu uma classificação tendo que decidir fora de casa. O que isso quer dizer? O Atlético jogando em casa no primeiro jogo teve um resultado negativo, jogando fora o Galo jamais conseguiu reverter o placar adverso no primeiro jogo em casa. Isso jogando pela Libertadores, tá? Pela Libertadores o Galo nunca conseguiu reverter esse tipo de situação. Então, o que está no título é muito verdade, né? O Galo precisa fazer história para seguir vivo na Libertadores. É possível? Será que dá para o Galo? Já eu dou minha opinião. E além disso, semana passada a gente falou do tabu sem vitórias do Galo contra o Palmeiras, e com a vitória da semana passada, esse tabu acabou aumentando um pouquinho mais. Agora são 9 jogos, semana passada eram 8, e agora são 9 jogos de invencibilidade do Palmeiras.
2 vitórias e 7 empates. Também chuva de empate nesse confronto, mas um empate para o Palmeiras está de ótimo tamanho para hoje, não é mesmo? E jogando em casa, o Palmeiras não perde desde 2016 para o Galo, então são 7 anos sem perder dentro do Allianz Parque para o Atlético Mineiro. São 8 jogos na arena do Palmeiras, com 6 empates e 2 vitórias. Também muito empate nesse confronto, um confronto que mostra ser muito equilibrado nos últimos anos, porém com uma leve vantagem do Palmeiras. Tudo pode acontecer? Tudo pode acontecer. É um confronto equilibrado, mas é aquele equilíbrio que em todos os lados que a gente tenta analisar, tudo tá pendendo pro lado do Palmeiras. Além do Palmeiras ser melhor tecnicamente, na minha opinião, o Palmeiras tem esses detalhes aí que vão superando o Galo. E o provável Palmeiras para hoje é com Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga. 3 atacantes com Dudu, Arthur e Rony. E o provável Atlético Mineiro com Everson, Saravia, Igor Rabelo, Gemerson e Guilherme Arana. Otávio, Batalha, Johan, Paulinho, Pavon e Hulk. Esse é o provável Atlético Mineiro para o jogo de hoje, às 9h30, no Allianz Parque. Palmeiras, para mim, favorito para o jogo de hoje, assim como eu acreditava em um favoritismo do Palmeiras na semana passada. Para o jogo de hoje não é diferente, acho que o Palmeiras terá até menos dificuldades. O Atlético, é verdade, chega com mais moral para o jogo de hoje, até por ter vencido o São Paulo, permaneceu em São Paulo, né? Não teve esse deslocamento de viajar para BH para voltar. O Atlético ficou em São Paulo, se hospedou em São Paulo, tá descansado, entre aspas, né? Porque jogou com o time titular no domingo. É outro detalhe aí que eu também acho que vai fazer a diferença. O Palmeiras, ele pôde se dar o luxo de poupar jogadores no Campeonato Brasileiro. O Atlético, ele precisava urgentemente de uma vitória e teve que ir com força máxima contra o São Paulo. Esses dias a menos de descanso faz toda a diferença em uma competição como a Libertadores. 2 bons elencos, o diferencial pode estar na parte física, porque o Atlético Mineiro, eu acho o Palmeiras uma equipe melhor, mas o Atlético Mineiro tem uma excelente equipe também. Então é uma equipe que poderia jogar ali de igual para igual, mas eu acho que essa parte física, o desgaste da partida de domingo, vai fazer toda a diferença e, na minha opinião, o Palmeiras é favorito. No Allianz Parque, com a força de sua torcida, com um time mais descansado, eu acho que o Palmeiras vence por 2-0. E a sua opinião? Comente aqui sua opinião, que eu quero saber o provável resultado de Palmeiras e Atlético Mineiro, tá bom? Se inscreva no canal, curta o conteúdo, aquele recadinho de sempre que é muito importante para o nosso crescimento, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tamo junto!